Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês no componente curricular Projeto Integrado 2. Lembrando que a web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, sendo também uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse tempo pré-agendado, nesse espaço virtual. É o que nós chamamos de aula síncrona. Contudo, a universidade compreende que como alunos de educação à distância, você tem a autogestão do seu conhecimento. Para tal, você pode decidir o melhor tempo e o melhor horário para você desenvolver o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvida, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor, ok? O projeto integrado, ele é um projeto onde o aluno irá desenvolver, mediante orientações, em três etapas, aquilo que foi solicitado, com uma proposta de alinhar a prática ao conhecimento aprendido no curso. Contudo, ele também pode ser considerado um projeto de pesquisa, pois por deveras vezes é necessário abranger conceitos, abranger reflexões, e nesse sentido, você deverá realizar esses conceitos na forma da norma técnica acadêmica. E a norma técnica acadêmica, ela utiliza citações e referências, que são configurações de trabalhos científicos. Nesse sentido, nós trouxemos aqui hoje para vocês uma proposta de falar sobre as normas e como você pode realizar citações de acordo com essa norma técnica. Então, a norma técnica utilizada na academia, na universidade hoje, uma das normas técnicas é a BNT, que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A BNT, número 10.522, ela especifica características exigíveis para a apresentação de documentos, em documentos, de citações e referências. As referências normativas estão na ABNT NBR 6023/2022, que vai trazer assuntos sobre informação e documentação, referências e elaboração. Já a 10.522 vai trazer também abreviação, descrição na bibliografia, além de procedimentos de como atuar. Então, você baixando este documento da ABNT, você consegue facilmente compreender como realizar citações, como iniciar um texto, o que, que é alguns termos próprios de trabalho científico, também você encontra na norma técnica. Enfim, tudo aquilo que é necessário para você desenvolver um trabalho científico de acordo com o que é preconizado academicamente. Então, para iniciar um projeto, nós temos que ter algumas configurações que são básicas para você iniciar antes do texto, né? Nós temos que fazer uma configuração deste documento. Então, o papel deve ser, né, na cor branca, tamanho A4. Essas configurações são realizadas no Microsoft Word. As margens são definidas como superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Então, 3, 3, 2 e 2. O texto deve ser justificado com parágrafo de 2 centímetros. A fonte. Muito importante é você definir uma fonte que seja acadêmica. Então, a fonte, ela deve ser
configurada no tamanho 12 para todo o trabalho, citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas, fonte das ilustrações e tabelas, entretanto, devem vir em espaçamento menor. Normalmente, fonte 10, tamanho 10, tá? Então, 12 para todo o texto e, nas exceções, fonte 10. O espaçamento em todo o trabalho deve ser de 1,5 entre linhas, exceto para referências cujos espaçamentos são simples, tá? Então, as referências com mais de 3 linhas. O espaçamento deve ser simples, separado entre si por um espaçamento duplo, ok? E aí, quando falamos em trabalho acadêmico, sempre nos remete à linha da pesquisa. E aí, por que pesquisar? Geralmente se pesquisa quando você tem um problema de pesquisa, algo que te inquieta, algo que você precisa evoluir naquela questão, algo que precisa de um melhor entendimento. Então, quando falamos em pesquisa, tem algumas ideias que nos vêm à mente. Então, e algumas questões também. Então, qual língua pode ser traduzida? Quais expressões latinas podem ser utilizadas no texto? Em que ordem devemos citar os autores em um documento? Podemos citar o organizador de um documento? Citações diretas devem vir entre aspas? Podemos citar informações verbais? Então, são algumas questões que nos vêm à mente toda vez que iniciamos uma pesquisa. E a norma técnica, ela vem auxiliar a gente nesse sentido. Como poder realizar o trabalho científico sem dúvidas, no caminho certo, com a normatização que deve ser realizada. E aí, quando nós fazemos um trabalho científico, nós buscamos autores que já trataram desse assunto. Então, se vamos fazer um trabalho que vai falar sobre plano de negócios, este trabalho ele deverá ser realizado buscando autores que falaram e que trataram e que trabalharam sobre o assunto, plano de negócios. E num trabalho científico, eu vou dialogar com esses autores que abrangeram o assunto. Então, eu vou expressar a minha opinião, a minha reflexão sobre aquilo que já foi tratado, com dissonâncias ou aproximações, concordando ou discordando desses autores, pontuando o meu pensamento e a minha reflexão. As citações são as formas como nós vamos transcrever a ideia desses autores. Então, as ideias desses autores são trazidas para o nosso trabalho na forma de citação. E existem algumas formas de fazer citações. Então, o que são citações? As citações são ideias retiradas dos textos lidos e servem para dar fundamentação teórica para os trabalhos acadêmicos, comprovando a fonte das quais foram extraídas. Uma outra definição para citação, já dada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, é que a menção de uma informação extraída de outra fonte também recebe o nome de citação. Existem algumas formas de fazer citações. Então, nós vamos abordar este tema agora. Então, por que fazer citações? Primeiramente, dar credibilidade e fundamentação ao trabalho científico. Então, o que torna um trabalho acadêmico, científico, é você trazer autores que abordaram tais assuntos, para que você possa dialogar com esses autores, expressando a sua
inquietação. 2. Fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da pesquisa. 3. Fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou não sobre o assunto da pesquisa. Geralmente, a pesquisa ela é realizada para que você possa, né, sanar uma inquietação. Eu só vou pesquisar sobre aquilo que eu não sei e quero evoluir na questão. Então, eu nunca posso trazer um problema de pesquisa que eu já tenho uma certeza definida, né? Então, todo trabalho de pesquisa não é fechado. Ele sempre é aberto no sentido que eu vou evoluir nas questões. E quais são os tipos de citações que existem? Nós temos a citação direta, e a citação direta ela é dividida em duas formas. Então, nós temos citação direta com até 3 linhas, que é realizada de uma forma, e nós temos a citação direta com mais de 3 linhas, que é realizada de outra forma. Então, a citação direta pode ser até 3 linhas, que nós chamamos de citação direta curta, ou com mais de 3 linhas, que nós chamamos de citação direta longa. Então, fora a citação direta, nós temos a citação indireta e nós temos a citação de citação. Então, vamos aprender como realizar todas essas citações. Então, a citação direta, como o próprio nome já diz, ela é uma transcrição, uma cópia de um parágrafo, frase ou expressão, usando as mesmas palavras do autor do trabalho com a indicação da fonte consultada, que é o que nós chamamos de referência bibliográfica. Deve-se conservar como citação direta a forma como foi escrita, desde a grafia, a pontuação, eventuais incoerências, eventuais erros de ortografia, eventuais erros de concordância. Então, você não vai corrigir nada. Você vai trazer na forma transcrita como uma cópia. Por isso que nós chamamos de citação direta. Então, a citação direta com até 3 linhas, elas devem ser incluídas no texto entre aspas duplas. Mantenham bem antenados. Com até 3 linhas, deve vir no próprio texto entre aspas duplas, com indicação do sobrenome do autor, ano, volume, se houver, e número de página entre parênteses. Então, nós temos um exemplo aqui de uma citação direta. Lembrando que a citação direta ela é uma cópia, é uma transcrição conservando tudo aquilo que foi escrito pelo autor e que vem no próprio texto. Então, autores: Cruz e Ribeiro, aí entre aspas, entre parênteses, 2004 é o ano, nesse caso não tem o volume, e a página, a abreviação de página é P. 176, afirmam que. Então, você tem que trazer uma chamada, né? Aí tem ali entre colchetes com reticências, sempre que aparece esse símbolo, né, quer dizer que você não está pegando o texto do seu início, e sim um excerto, um trecho desse texto. E esta a citação deve vir entre aspas duplas. Então, afirmam que, entre aspas, uma citação é textual quando há transcrição literal do texto de um autor. Fecha aspas. Então, esta é uma citação direta, ela tem até 3 linhas, então ela veio no próprio texto entre aspas duplas. Agora, um outro exemplo, autores Solomons and File. Então, nós vimos aqui 2 autores.
No ano de 2009, quando é ano, volume, página, vem entre parênteses, né? Volume 2, página 405, afirmam que. Aí, lembra que eu falei que tinha que vir na mesma forma, trazendo toda a grafia? Aqui ele pegou o início da frase. Então, letra maiúscula, conservando a mesma grafia. Os químicos estão se aproveitando da adaptabilidade natural do sistema. Fecha aspas dupla. Uma outra forma de você realizar a citação é você colocando no final o autor, o ano, o volume, se houver, e a página. Neste caso, você não precisa de um verbo que anuncie, né? Ou exalte. Então, você traz a própria citação. Então, abre aspas, houve sol e grande sol naquele domingo de 1888. E meu, o Senado voltou à lei que a regente sancionou. Então, aquele símbolo de reticências entre colchetes, porque não era o final da frase, mas é aquele excerto do texto que já deu sustentação à fala, não necessário a continuação, fecha aspas, e aí sim, entre parênteses, neste caso, se eu pôr ao final o sobrenome do autor tem que vir todo em caixa alta, todo em letra maiúscula, vírgula. O ano de publicação, 1994, volume 3, página 583. Então, os autores podem vir na própria frase, desde que tenha um verbo que faça a ligação com a citação, ou somente a citação, trazendo a referência ao final, ok? Então, a citação com 3 linhas, até 3 linhas. Citação direta com até 3 linhas. Deve vir sempre entre aspas duplas, né? O autor pode vir tanto na frase quanto ser expresso ao final, cabendo somente aí a citação entre aspas duplas. E a citação direta longa, com mais de 3 linhas. A citação direta longa deve ser destacada com recuo de 4 centímetros, então existe uma configuração própria para ela. Da margem esquerda, com letra menor, tamanho 10, que é a do texto, utilizando sem as aspas. Neste caso, não há necessidade das aspas duplas. Contudo, além do tamanho do seu caractere ser menor, o espaçamento entre linhas deverá ser modo simples, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, imagine que tem um recuo de 4 centímetros aí da sua margem esquerda. E aí o exemplo traz ali a bibliografia sem aspas, visa apresentar ao leitor a documentação citada ou consultada, relacionada com o tema abordado, proporcionando um referencial bibliográfico para um eventual aprofundamento do tema ou para uma revisão do trabalho, tá? Então, no caso aqui, eu trouxe o autor, o ano e a página ao final da citação. Então, Tachizawa, todo em caixa alta, né? Ponto e vírgula Mendes, então são dois autores. Aí, vírgula. Então, entre autores, ponto e vírgula para separar o ano, o volume e a página, se houver, ok? Ou você pode fazer a chamada antes da citação. E aí você tem que ter um verbo de ligação, né? Ou fazer uma anunciação desses autores. Então, de acordo, pode ser conforme, no pensamento de, então, sempre algo no texto que faça essa anunciação dos autores. Então, de acordo com Tachizawa e Mendes, e aí, no caso do chamamento, só vai vir entre parênteses, perdão,
o ano, o volume, se houver a página, e aí sim, depois, com recuo de 4 centímetros e caractere tamanho 10 e espaçamento simples, você traz a citação, que era a mesma do exemplo anterior. Então, a citação direta longa é aquela que é superior a 3 linhas. A citação indireta. Posto que a citação direta é uma cópia, transcrição daquilo que o autor trouxe como pensamento, como ideia, a citação indireta, ela é uma transcrição da ideia do autor, usando outras palavras, mas não mudando seu sentido, conservando o sentido original do texto. Não se utiliza aspas, não há indicação das páginas consultadas, pois ela é opcional, tá? Então você pode ou não colocar. Então, como exemplo de citação indireta, lembrando que aqui é só a ideia, não é a cópia. Então, por isso que não vai vir entre aspas. Com efeito, vírgula, sordieludque, e aí é uma anunciação. Então, entre a parênteses, o ano, o volume, se houver, e a página. Página é opcional. Ano 2009, vírgula, página 322. Aqui eu trouxe um exemplo com página, mas é opcional, senão ficaria somente 2009 entre parênteses. Defendem a avaliação institucional participativa, a IP, como alternativa para se potencializar a adesão dos agentes da escola a projetos de qualificação de ensino. Um outro exemplo, onde os autores vêm ao final. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. E aí, Marconi, ponto e vírgula Lacato, são dois autores, vírgula 2007. Aqui nós optamos por não colocar a página e está tudo certo na citação indireta. Citação de citação. A citação de citação é toda vez que eu faço a transcrição, aí eu posso, pode ser direta ou indireta, de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, você utiliza-se o termo em latim, apud, que quer dizer citado por, devendo obedecer ao mesmo critério da citação direta ou indireta, se for o caso. Na lista aparece somente a referência de o trabalho dos autores citantes. Então, o autor original, ele não aparecerá. Exemplos. Autores, né? Ano, autor citado e ano da obra. Então, aqui os autores citantes, né? O autor que foi citado. Paulino et al. Aí aqui, ó, 2003, o termo em latim citado por Andrade no ano de 2010. Então, Paulino et al., que quer dizer entre outros, entre todos, ou seja, haviam vários autores. Então, Paulino, entre outros, em 2003, citado por Andrade em 2010, ressaltam que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. Aqui, no caso, foi utilizada uma citação indireta, porque não utilizou aspas duplas. Então, aqui é uma ideia. E na referência, você vai trazer somente o autor citante, não o autor citado. Então, Andrade, vírgula, Eunice Maia D., trouxe o texto Semiárido, o manejo dos recursos naturais, uma proposta de uso adequado do capital natural. Na editora Fortaleza, né, a imprensa Universidade Federal do Ceará, no ano de 2010, quando ele faz a referência ao número de páginas desta obra, né, o P vem ao final. Então, 396 páginas continha este trabalho, ok? E, né, nós temos aqui mais um exemplo. No texto, um texto citado para ser interpretado ou para dar apoio a uma interpretação é de Humberto Eco, então é Eco, de 1993, página 121. Apud Kochi, 2009. Então,
citado por Coach em 2009, na página 147. Então, primeiro você vai trazer os dados do autor original, citado por, aí os dados do autor citantes. No caso, na referência, somente o autor citante. Então, Coche, José Carlos, Fundamentos da Metodologia Científica, Teoria da Ciência, Iniciação à Pesquisa. É a 28ª edição, na cidade de Petrópolis, editora Vozes, no ano 2009. Esta obra tem 182 páginas. Percebam que na referência sempre virá, né, o sobrenome, o último sobrenome, em caixa alta, vírgula, e depois o restante do nome, que pode ser abreviado também. Então, poderia ser Coche, J.C. Ponto. Outras formas de realizar referências, né? Então, a forma comum, onde o sobrenome é utilizado, Queiroz, vírgula, e aí o restante do nome vem entre vírgulas, pode ser abreviado, então essa, de ou e ponto. Aí vem a obra sempre em negrito, o Primo Basílio, a edição, se houver, então 25ª edição, a cidade da editora, Rio de Janeiro, dois pontos, a editora e o ano da sua publicação e o número de páginas, se houver, nesta ordem. Se tiver mais de um autor, seu nome será trazido, né, entre ponto e vírgula, separando os autores, e aí você mantém a mesma configuração. O nome da obra em negrito, o número da edição, a cidade de publicação, a editora, o ano de publicação e o número de páginas, se houver. Se for de internet, né, eu devo trazer o título, pode ser o site, né? No caso aqui é uma matéria, TCC não é mais obrigatório segundo portaria do MEC, ponto, né? Então, né, não há um autor aqui, se vier a referência você poderá utilizar, mas não virá no começo. Da UOL, disponível em. Aí você vai trazer o link, né, do endereço e o acesso. O acesso para garantir que, pelo menos naquela data, o link era ativo. Ok? E nós chegamos ao final da nossa web de hoje. Espero que ela seja de grande proveito para vocês todos. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço e até uma próxima. Fiquem com Deus.